Você vai entrar ao vivo agora? Aí, meus irmãos, boa noite. Esperar o pessoal entrar pra gente começar o nosso estudo de hoje, né? O pessoal acho que tá... Vamos aguardar mais um pouquinho. Dá um toquezinho no pessoal que já vamos começar o estudo. Aí, Marta, Roberta. Paz, Senhor. Boa noite. Verinha, Camila, vamos em paz, Cidinha, paz. Então é isso aí, meus irmãos. Vamos, pessoal, deixa o pessoal mais entrar aqui pra gente começar o estudo, para ninguém perder, né? Amém. Francisca, vamos entrando. O pessoal tá meio devagar hoje, né? Mas saudade, Cidinha também. Cida, saudades. Distância faz isso, né? A gente fica longe, né? E amém. Vamos fazer uma oração para a gente já começar o estudo, né? Já são 8h05 e a gente já vamos começar o estudo, continuar o estudo que a gente estava fazendo na semana passada, né? Pai querido, Senhor Deus, eu quero agradecer pela tua presença, pelo teu amor. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai querido, eu peço que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar nesse momento a trazer uma palavra revelada aos nossos irmãos, amigos, Senhor Deus, e que o Senhor possa estar nos abençoando nesse momento com a tua graça, com a união, com a comunhão do Santo Espírito em nossas vidas, Pai. E eu te agradeço desde já. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, quinta-feira passada nós estávamos falando sobre a igreja de Tiatira, né? Essa igreja, ela significa, Tiatira significa sacrifícios intermináveis, né? E também ela é conhecida como a igreja formosa, porque vendia sedas, eu tinha comentado com vocês, né? Vocês lembram que eu falei que as igrejas tipificam épocas, igrejas e pessoas, né? E essa igreja de Tiatira, ela foi de 606 em diante, né? Onde que a Bíblia, a palavra de Deus, foi tirada do povo. Só o sacerdote poderia ler a Bíblia, né? Então as pessoas não tinham a palavra de Deus na mão, né? E aí eu fiz algumas perguntas na semana passada. É possível uma igreja ser abundante dos dons do Espírito e ao mesmo tempo estar doente? É possível uma igreja ser perfeita em amor e estar envolvida em heresia grosseira? É possível uma igreja ser ativa em serviço aos necessitados e ao mesmo tempo conviver com práticas erradas? É possível uma coisa dessa? Então, é aquele negócio, a gente às vezes olha as coisas com os olhos humanos. Uma vez um pastor falou algo, que nem tudo que cresce é de Deus, né? Nem tudo que cresce tem o aval de Deus, né? Então essas perguntas ficam conosco, né? Porque a gente, através dos nossos olhos humanos, a gente acaba enxergando algo que tem sucesso, é algo que é de Deus, algo que é bom, e nem sempre, porque Deus, ele escuta, ele vê o coração, ele enxerga nossas motivações, ele enxerga nossas atitudes, e as coisas certas feitas com motivações erradas não vale para Deus, né? São obras mortas, né? Eu falei também que
Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. A igreja de Éfeso era uma conhecedora da palavra de Deus, mas o principal problema da igreja de Éfeso era que ela perdeu o primeiro amor, aquela ligação com Deus, aquela conexão com Deus. Tiatira tinha amor, ela tinha amor, mas não tinha doutrina. Não tinha doutrina. Aí você pode falar que a doutrina está por amor, como o que a gente prega está para a nossa conduta. Se eu pregar algo e a minha conduta falar ao contrário, não vale para Deus. A minha pregação, a minha conduta tem que ser condizente com o que eu falo, com o que eu prego, né? Eu contei a história de Tiatira, mais ou menos, né, o que aconteceu, e nós chegamos ao ponto que a repreensão dela, né, é que no versículo 20 fala assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Aí eu falei um pouco sobre idolatria, porque quando a gente fala em idolatria, a gente logo imagina em imagem. Eu até falei que tem algumas religiões, né, nem são cristãs, que às vezes não querem nem pôr um quadro, né? Não querem nem pôr um quadro com medo de idolatria. Mas idolatria é muito mais do que isso. O que significa idolatria? É cultuar, é ação de cultuar, né? Mas cultuar o quê? Um ídolo, no caso, né? E eu fui para a definição que eu falei no ano passado, semana passada, sobre ídolo. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo para um homem caído no pecado. Qualquer coisa. Como, por exemplo, um estilo de vida. Às vezes eu tenho um estilo de vida, o meu estilo de vida, o meu conforto, a minha zona de conforto é meu estilo de vida. E eu não abro mão disso por nada, nem por Deus. Eu não abro mão disso por nada. Isso acaba sendo uma idolatria. Há muitos casamentos que dão problema porque as pessoas casam e não querem abrir mão do seu estilo de vida. Há muitos casamentos que têm problema por causa disso. Então o estilo de vida pode virar um problema de idolatria, né? O emprego, tem pessoas que vivem pelo emprego, vivem para ser promovido, vivem em função do emprego, né? Tem pessoas que vivem em função do emprego. Então o emprego pode ser uma idolatria também, né? Uma marca comercial, dinheiro, né? Filosofias humanas como naturalismo, humanismo, racionalismo ou práticas ocultas, né? Foi isso que nós falamos semana passada, né? E no versículo 20, eu estou reprisando o que foi dito na quinta-feira passada ainda, não entrei na aula de hoje. E no versículo 20 diz assim: como do sacrifício da idolatria. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que você entra numa idolatria porque você quer algo em troca. Eu tenho algo, um ídolo na minha mão. Quando eu tenho um ídolo, quando eu elejo um ídolo para a minha vida, eu quero algo em troca desse ídolo. Né? Pode ser fama, fortuna, pode ser reconhecimento, pode ser o que for, eu quero algo em troca, né? Então as pessoas que se entregam à idolatria, elas vêm buscar um benefício, um resultado dessa idolatria para ela. Bom, eu vou fazer isso, mas em contrapartida eu quero aquilo. Isso é idolatria. Isso é idolatria, né? Quando nós fazemos barganha com Deus, isso é idolatria também, né? Eu até falei algo interessante, que eu vou repetir, que idolatria, olha, pensa bem, idolatria é ter um Jesus feito à nossa imagem e semelhança. Não que Deus fez o homem imagem e semelhança de Deus, mas um Jesus feito à nossa imagem e semelhança. É ter um Jesus mordomo. Aquele lá que você bate o dedinho, Jesus vai resolver o teu problema. Você bate um dedinho e as coisas vão acontecer. Então esse é um Jesus mordomo, um Jesus que nos obedece, né? Através de sacrifícios, por exemplo, jejum, oferta, né? E qualquer outro sacrifício, né? Eu até falei sobre o jejum e depois, se você tiver interesse, dá um joinha aí, mas eu posso de uma aula falar só sobre jejum.
aqui. Então, se vocês têm interesse, vão dando joinha aí, que eu já sei que o joinha significa que eu posso preparar essa aula só de jejum. Então, o jejum, o que nós fazemos no jejum? O jejum é o seguinte: eu vou fazer um jejum para que Deus abra a mão a meu favor. Eu vou fazer um jejum para que Deus me socorra. Eu vou fazer um jejum porque pode amolecer o coração de Deus. Mentira! Não amolece. O jejum não aproxima Deus de nós, aproxima nós de Deus. Nós de Deus. Eu, quando jejuo, eu digo não para a minha carne. É para me conhecer interiormente. Jacó, quando esteve Jacó, quando ele teve o encontro com Deus, né? E o que ele fez? Ele estava só com Deus. E lá ele reconheceu que o nome dele não era Esaú, e sim Jacó. Ele reconheceu a sua fragilidade. O jejum serve para nós reconhecermos a nossa fragilidade. Vocês lembram de Davi, né, que quando o filho dele estava doente, ele jejuou para que Deus curasse o filho dele. E o que aconteceu com o filho de Davi? Morreu. Tá? Então o jejum não é para abrir a mão de Deus. Deus não precisa disso. Deus não exige isso de nós. Eu até coloquei um versículo aqui, né, interessante, que fala que Deus não se agrada, né? Tá aqui, em 1 Samuel 15:22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em quem obedeça a palavra do Senhor? Eis, presta atenção, que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Deus ele tem prazer no nosso sacrifício? Não. O que ele quer de nós é a obediência. Mas é muito mais fácil eu subir uma escadaria, é muito mais fácil eu ficar de joelhos, é muito mais fácil eu me punir com alguma coisa do que eu me converter o meu coração ao Senhor, do que eu entregar a minha vida para Deus, do que eu obedecer ao Senhor. É muito mais fácil, porque eu tenho aqueles minutinhos de sacrifício e as coisas vão ser resolvidas. Né? Então é mais fácil sacrificar que obedecer. Só que você não agrada a Deus, porque a Bíblia diz que o único sacrifício é o bastante suficiente. Foi o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É o único sacrifício. Ele está sobre todos os sacrifícios, tá? E aí aí eu falei também de uma mulher chamada Jezabel. Essa Jezabel, eu até expliquei que Jezabel não é um demônio. Você não expulsa Jezabel. Jezabel é um principado. Nesse principado existem vários demônios que agem para que Jezabel, para que esse principado prevaleça. Então é um principado e ninguém expulsa principado. Então, nesse principado existem vários demônios, várias coisas, né? Por exemplo, rebelião, idolatria, manipulação de pessoas, tudo isso tá envolvido no principal de Jezabel, né? O principal de Jezabel, não sei se vocês lembram, mas quando os discípulos tentaram expulsar o demônio de uma pessoa e não conseguiram, chegaram para Jesus e falaram: nós não conseguimos expulsar. E Jesus foi lá e falou: esse demônio, essa casta de demônio, esse principado, quando ele falou essa casta, é esse principado demônio, não se expulsa dessa maneira, é com jejum e oração. E o que Deus estava querendo falar isso? É o que nós vamos entrar hoje, né? Que principado, o principado de Jezabel, ou um principado, você não expulsa em nome de Jesus. Você acaba com esse principado com 3 coisas: oração, palavra de Deus e consagração. Oração, palavra de Deus e consagração. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele falou assim: isso aqui você expulsa com jejum e oração, ele está dizendo assim: você expulsa isso com consagração. Quando você entra em guerra contra um principado, você tem que entrar em consagração, oração e palavra.
É dessa maneira que nós trabalhamos em relação ao principal. É diferente de eu expulsar um demônio que está possuindo uma pessoa, que eu sai em nome de Jesus e tem que sair. É diferente, porque existe uma casta, existe vários demônios atuando sobre a vida daquela pessoa, na realidade sobre o local, a localidade. Cada localidade tem um principado que atua naquela localidade, né? Então, como você faz? Na consagração, na oração e na palavra de Deus. É por isso que Jezabel, ela tenta infiltrar doutrinas contrárias, para que não haja consagração, para que o povo não ore e para que o povo não tenha a palavra de Deus, né? E aqui no versículo 23 diz assim: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda rins e coração, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Sabe, irmãos, há coisas na vida, em Gálatas 6:7 fala o seguinte, que tudo que a gente, de Deus não se zomba, tudo que a gente faz, a gente vai colher. Tudo que a gente faz, a gente vai colher. Então, no versículo anterior, Jesus falou assim: dê-lhe tempo para se arrepender. Então, Deus sempre dá um tempo, o tempo dele é hoje, é a graça. Aí você pode falar: mas pastor, quando que termina o dele? Através da morte. Através da morte. A Bíblia diz que o homem dá direito, em Hebreus 9:27 diz assim: como aos homens será ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós temos o direito de morrer uma vez, depois vem o juízo, tá? Então, uma das coisas que as pessoas têm que tirar hoje, que é um dos pilares do cristianismo, é o juízo de Deus. Todos nós, da igreja de Cristo e os que não são da igreja de Cristo vão ser julgados. E a Bíblia fala que a casa dele será a primeira a ser julgada. A casa dele será a primeira a ser julgada. Mas todos nós seremos julgados. Todos nós seremos julgados, né? Então tenta tirar esse juízo. Como que? Várias atitudes, né? Nós vimos lá em Pérgamo, como nós estamos em Pérgamo, eu dei as datas, até quando inventaram o purgatório, onde a pessoa morria e tinha uma oportunidade de purgar os pecados no próprio purgatório. Então o que acontecia? Tira o juízo. Deus dá o direito de um homem morrer uma vez só, tá? Depois vem o juízo, né? E aqui diz que ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda rins e coração. Quer dizer, Deus está falando o seguinte, que Deus conhece o nosso interior, conhece as nossas motivações, conhece o que realmente passa no nosso coração. Eu não conheço de todo mundo. Eu não conheço, as pessoas podem me enganarem. As pessoas podem fazer algo e com uma motivação diferente. Eu não conheço. Claro que com a experiência e às vezes discernimento, a gente vai tendo alguns discernimentos. Mas Deus conhece a minha palavra antes que ela saia. Deus sabe a motivação que eu estou aqui nessa noite. Deus sabe a motivação que você está aí do outro lado. Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. E Ele diz que ferirei de morte os seus filhos. Ele não está condenando só Jezabel, não. Ele está condenando quem segue Jezabel. Ele está condenando quem segue Jezabel. E ele está falando aqui da segunda morte. Qual é a segunda morte? A morte eterna, depois do juízo. Isso eu vou falar lá em Apocalipse, lá para frente ainda, né? E em Apocalipse 2, 24 e 25 diz assim: mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não os porei. Então é o seguinte, o que Deus está falando aqui? Olha, nesse período, com tanta coisa ruim, a palavra de Deus foi retirada, a palavra de Deus foi tirada do meio do povo, Satanás estava imperando, Jezabel estava manipulando e introduzindo doutrinas falsas. Nesse período, ainda existiu um povo, ou algumas pessoas, que guardavam a motivação correta diante de Deus. Que o amor dele conduzia, mostrava
a conduta dele. Eles mostravam o amor de Deus através da conduta dele. E o que Deus fala assim para essas pessoas? Retenha o que tenha. Outra carga não porei, né? Retenha até que eu venha. Sabe, irmãos, uma coisa é importante. Não é como nós começamos, mas como terminamos. Há pessoas que começam muito bem. Há pessoas que são de Deus, começam com a motivação de Deus, mas depois vem a fama, vem o dinheiro, vem o sucesso, vem o egocentrismo, e a pessoa acaba se achando cheia daquilo. E acaba se perdendo do principal alvo, né? Às vezes a gente vê ministérios que começaram pequeno, com motivação correta, com ideias boas, buscando realmente a Deus, buscando a praticar aquilo, e de repente com o crescimento, com a idolatria do ego, acaba se desviando dos propósitos de Deus e fazendo as coisas certas. Pegar a palavra de Deus é certo, ensinar a palavra de Deus é certo, mas com a motivação errada, ela é problema, né? Eu sempre falo, já falei isso muito na igreja, que quando eu prego a palavra de Deus, independente da minha vida, tá? Ela flui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, independente da minha vida, ela flui e ela vai dar resultado. Se for conversão, ela vai converter. Se for cura, ela vai curar. Se for restaurar, ela vai restaurar. Porque a palavra de Deus, por si só, ela é viva e eficaz. Mas o problema é o que a gente está pregando. A Bíblia fala, adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua própria alma? Adianta você ganhar vidas, pessoas, restaurar vidas e pessoas e perder a tua própria alma? Adianta alguma coisa para você? Porque Deus, ele entende o nosso coração, ele compreende o nosso coração. A Bíblia fala, quando fala, e nessa versão fala rins e os corações, na realidade em hebraico significa entranhas, que vai do intestino e toda essa parte. Nós latinos chamamos de coração, né? Porque a gente tem um lado romântico, um lado amoroso de coração, mas o coração é o músculo. O coração é o músculo. O coração, quando a Bíblia fala de coração, ela fala desse interior aqui, de intestino. Por isso que pessoas, quando passam nervoso, tem problema no intestino, tem problema no fígado, tem problema em uma série de detalhes, porque afeta o nosso interior, Então, Deus entende isso, e Ele compreende isso, porque Ele visita lá no fundo. E tem uma coisa, irmãos, Ele conhece nossa limitação. E Ele julga conforme Ele tem dado. Ele julga conforme o entendimento de cada um. Ele julga conforme a capacidade de cada um. A capacidade de cada um. Se a gente for olhar no ladrão da cruz, né? Tinham dois ladrões, ladrão da cruz. Um dos ladrões chegou para Jesus e falou assim: quando você estiver lá no teu reino, lembra de mim. E Jesus falou assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, hoje mesmo. Esse ladrão, ele teve alguns minutos de conversão, mas ele foi salvo. Porque o que ele pôde oferecer foi naqueles minutos finais de vida. E ele foi salvo. Lá em 24, 25, mas eu vos digo ao restante de Tiatira, tá, né? Olha que interessante. Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, que a todos quantos não têm essa doutrina, não conhecem essa doutrina de Satanás, né? Que outra carga não vos porei. Tá? Então, no meio da maldade humana, sempre tem alguém que é... No meio da maldade humana, no meio do sistema maligno que nós vivemos, sempre tem pessoas que são de Deus. Na época, antes de Noé, o mundo, a Bíblia fala que o mundo estava depravado, corrupto, e a maldade imperava e crescia. De tal maneira que irritou a Deus. E Deus que fez? Salvou Noé e a sua família, porque o que achou graça na vida de Noé. Em Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Uma cidade onde que
imperava a maldade, a iniquidade, né, ao ponto da blasfemação do sagrado. Eu sempre falo que uma das coisas que a turma pega muito em Sodoma e Gomorra é o homossexualismo. Mas não foi só o homossexualismo. O homossexualismo foi algo que veio junto, mas irritou Deus. E a Bíblia diz que as obras de Sodoma e Gomorra subiu e irritou Deus. Subiu e irritou Deus. Não foi só o homossexualismo, foi que eles perderam a noção do sagrado. Tanto é que quando os anjos vieram visitar Ló, as pessoas queriam ter relação sexual com os anjos. Então, quando a gente perde o final de uma sociedade, o final da humanidade, é quando perde a relação com o sagrado. É por isso que eu sou uma pessoa que eu gosto muito eu sou uma pessoa bem humorada, tá? Eu gosto de uma piada, mas eu não gosto de uma piada que fala do sagrado. Não gosto. Por que eu não gosto? Porque você está numa roda de escarnecedor. Quando a gente põe a palavra de Deus, quando a gente põe o nome de Deus numa roda de piada, sendo que a Bíblia diz lá nos 10 mandamentos que nós não devemos pronunciar o nome de Deus em vão. Tanto é que o judeu teve a vida toda e não conseguia nem pronunciar mais o nome de Deus, com medo de pronunciar em vão. No meio da iniquidade de Sodoma e Gomorra, Deus salvou Ló e a sua família. No meio do pecado e na iniquidade, Deus procura pessoas que não estão contaminadas, que não se contaminam, né? E diz assim ainda, lá no Salmo 24, capítulo 3, versículo 4, 3 e 24, capítulo 24, versículos 3 e 4. Eu até vou falar um pouquinho mais devagar, porque o meu filho falou que eu falo os versículos muito rápido e às vezes a pessoa não tem como anotar, né? Então ele diz assim, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Começa com uma pergunta, aí vem a resposta do próprio Deus. Aquele que, primeiro, é limpo de mãos. E limpo de mão não é medo do coronavírus não, tá? Mãos na Bíblia significa obras. Então aquele que tem obras boas. Pessoas que fazem obras boas. Pastor, mas eu faço caridade, faço tudo, mas a Bíblia fala, por exemplo, que quando a Bíblia fala lá nos 10 mandamentos, fala o seguinte, no Velho Testamento, ela fala o seguinte, que todo homicida, ele é condenado à morte. E Jesus fala que aquele que fala mal do irmão, sem motivo, é igual ao crime de homicida. Então, obras boas, mãos limpas, tá? É muito mais do que a gente entende com alguns pecados. Eu sempre falo o seguinte, que, por exemplo, não adulterar, não matar, não roubar, isso não é de Deus. Isso é de um cidadão. Isso é de um cidadão normal. Um cidadão, ele não pode roubar, ele não pode mentir, não pode adulterar. É um cidadão normal. Deus quer algo a mais disso. Algo a mais. Para a gente entender, nós temos que levantar mãos santas, sem sangue nas mãos, das mãos, como homicidas. Quando a gente fala mal de pessoas, a gente está matando aquela pessoa. Se não fisicamente, moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Então a gente tem que levantar a mão santa, sem sangue. A nossa palavra é para edificação. A nossa palavra é para crescimento. A nossa palavra é para abençoar. A nossa palavra é para dar vida, não morte. Não morte. Em Provérbios fala que o poder da morte e da vida estão na nossa língua. Fala também que ó pequeno órgão, que é mais fácil você dominar uma cidade do que dominar a própria língua.
Então a gente vai ter que tomar cuidado quando falar das pessoas, quando falar de governantes, quando falar de ministérios, quando falar da vida do vizinho, da vizinha, do irmão, da irmã, do amigo, da amiga. Temos que tomar cuidado para não cair nesse erro de ter sangue nas nossas mãos. Terceiro, não entregar a sua alma à vaidade, né? O que é isso? Não, desculpa, eu pulei o segundo. Puro de coração. Puro de coração. O que é uma pessoa pura de coração? Que tem motivação correta. Que tem motivação correta. Sabe, gente, é o seguinte. Deus nos chamou para ser santos. Deus nos chamou para ser santos. O que significa a palavra santo? Separado. Mas para ser santo, existe um processo que se chama santificação. Tá? E esse processo nós estamos passando nesses dias aqui, enquanto a gente tem vida, nesse processo. A gente vai melhorando aqui, melhorando ali, vai fazendo uma coisa aqui, fazendo uma coisa colar, vai melhorando esse processo de santificação. E uma das coisas é manter o nosso coração puro. Desde que eu me converti, uma das orações que eu mais faço é que, Senhor, guarda o meu coração. Guarda o meu coração de vaidade. Guarda o meu coração de idolatria. Guarda o meu coração de me contaminar das coisas. Guarda o meu coração. Proteja o meu coração. E uma das coisas para nós proteger nosso coração é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Terceiro, que não entrega a sua alma à vaidade, né? O que é essa alma à vaidade? São desejos da carne. Quando nós nascemos, o fruto da carne nasce com a gente. Quando nós aceitamos Jesus, Deus coloca o fruto do Espírito com a gente, dentro de nós. Então, o ser humano, enquanto ele estiver com essa carne corrupta, né, ele tem os dois frutos dentro dele, o fruto da carne e o fruto do Espírito. Né? Um vai discutir com o outro. Porque aquele que predominar é o crente que você, ou o cristão que você vai ser. Tá? Então, se a gente desenvolver o fruto da carne, ele vai crescendo dentro de você. Se a gente desenvolver o fruto do Espírito, ele vai crescendo em você. Então, é uma questão de nós entendermos que a nossa mente, o nosso coração tem que ser trabalhado. Os desejos da carne já vem pronto. Eu sempre falo que pecado é gostoso, porque se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Mas é uma propaganda enganosa. Por que é enganosa? Porque é aquele negócio, tudo bem, tudo colorido, mas não mostra as consequências daquilo. É que nem quando você vai numa festa e enche a cara. Você está feliz, contente e agradável. Só que no dia seguinte vem a ressaca. Ninguém fala que vem ressaca depois. Ou se você teve, você acaba esquecendo então você acaba esquecendo da ressaca. O pecado também tem a sua ressaca. O pecado tem a sua ressaca. E qual é a ressaca do pecado? A morte, porque o salário do pecado é a morte. Estou falando da segunda morte. Tá? Segunda morte. Quarto, que jura enganosamente. O que é isso? Os mentirosos. Pessoas mentirosas. Gente, não tem mentira branca. Não tem mentira santa. Não tem mentira que não faz mal a ninguém, que serve para você. Ah, mas a minha mentira não fez mal para ninguém. Mentira é mentira. Deus desagrada de qualquer tipo de mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, se você gosta de mentir, se você usa mentira, o teu pai não é Jesus, não é Deus, é o diabo. Que Jesus fala, ele foi mentiroso desde o começo. Desde o começo. Então, Jesus fala o seguinte, ó, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Então, a mentira também é um problema sério. Então, aqueles que são limpos de coração, com obras boas, que têm um coração puro, motivação correta, que não entrega a sua alma para a vaidade e que não jura enganosamente, né? Então, Deus procura essas pessoas.
simplórias muitas vezes, com pouco conhecimento até bíblico, de conhecimento de palavra, mas são pessoas sinceras diante de Deus, né? Aí no versículo 26 já fala do milênio, né? Que nós vamos estudar mais para frente, né? Que diz assim que está em Apocalipse 24, né? Então vamos ver primeiro aqui, ó. No versículo 28 diz assim, ó: e vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Então o poder de julgar foi quem estava no trono, que é Jesus e mais a sua igreja. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? Versículo 28. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então é o seguinte, esse estudo aqui eu vou dar mais para frente, bem minucioso para vocês, mas só para vocês entenderem, aqui é o seguinte, aqui fala da besta, né? E fala do conhecido, que todo mundo conhece, 666, né? E eu já vi muita história, desde que me converti e tal, o que é ser 66? Já foi falado que era corte de barra, já foi falado que é tatuagem, já foi falado muitas coisas, mas estudando a palavra de Deus, a gente vê que o 666, que é tatuado na testa e na mão, tem algo específico para isso. O 666 não é um 666 que vai estar aqui, o 666 é o número que simboliza Satanás, a besta da terra. Então esse 666 na mente, na testa, significa o seguinte, que você tem a mente deles, a mente do sistema desse mundo, sendo que o 666 na mão, a mão significa obras, você tem um pensamento e você tem as obras também no 666. A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, nós somos marcados por Deus. Então Deus, quando ele olha para nós, ele vê a marca do diabo e a marca de Deus. Então esses que têm a marca de Deus, esses vão ser guardados, esses vão ser separados, a mente, a motivação e as obras, porque a Bíblia fala em Tiago: mostra a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então tem que ter uma coisa, tem que ir ligada com a outra. Aí terminando, né, praticamente terminando esse estudo de Tiatira, né, eu vou dar 2 versículos, né? Primeiro Isaías 14, 12, assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, e tu que debilitavas as nações. Em Apocalipse 22, 16 diz assim: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente a estrela da manhã. Então aqui nós temos o seguinte: quando nós estamos falando de você ter Jesus ou não ter Jesus, não é uma questão de opção, é uma questão de reino. Você tem um reino que se diz anjo de luz, que não é, e tem o outro que é a estrela da manhã, né? Um é dirigido por Satanás e o outro é dirigido por Jesus. Agora a escolha é nossa, a escolha é nossa. Não existe meio termo. No reino espiritual não existe meio termo. Ou você é de um
ou você é de outro. Não tem centrão, não tem nada disso. Ou você é de um, eu quase que falei brincando o nome das mãos, né? Mas não vou falar não. Ou você é de um, ou você é do outro, tá? Então, a escolha cabe a nós. A escolha cabe a nós. Deus respeita a nossa escolha. Por isso que ela fala o seguinte: eu vou castigar não só Jezabel, mas também os seus filhos, as pessoas que seguem ela, as pessoas convertidas a ela. Por quê? Porque eles se converteram para o outro lado, eles escolheram outro caminho. Sabe, irmãos, Deus não se agrada de castigar ninguém. Deus não se agrada de ninguém ir para o inferno. Mas é uma opção nossa. É uma opção nossa. E Deus é justo. E Deus é justo. Ele precisa cumprir os princípios da palavra de Deus. Deus trabalha no legalismo. Nós precisamos ter as coisas legais espiritualmente. Deus é justo. Deus é justo. Então, basicamente é isso. Nós terminamos a igreja de Tiatira, né? E a próxima igreja que eu vou dar para vocês é a igreja de Sardes. Uma igreja que representa os protestantes, mas é uma igreja, se a gente for olhar, ela é mais dura que Tiatira. Ela é mais dura que Tiatira, tá? Então eu vou fazer como a gente tem feito sempre. Eu vou convidar vocês para nós orarmos, né? E nos colocarmos diante da presença de Deus, para que Deus possa nos abençoar, nos capacitar, guardar o nosso coração, e para que essas coisas que estão acontecendo hoje, que 100% é responsabilidade nossa e 100% é responsabilidade de Deus, que nós que causamos os problemas, as consequências dos nossos atos que geram problemas para nós, né? E Deus permite isso. Permite porque nós buscamos isso. Gálatas 6:7, vou repetir: de Deus não se zomba. Da mesma maneira que você semeia, você vai colher. A semeadura, irmãos, é opcional, mas a colheita é obrigatória. Semeou, colheu, tá? Então eu gostaria de você onde você estiver, que você abaixe a sua cabeça, que você possa se conectar com Deus. Nós vamos orar, buscar uma direção de Deus para nossos dias. Nós vamos pedir que Deus possa nos guardar, nossas famílias, e vamos orar pelo Brasil também, pela nossa nação, para que esse problema não cause maiores problemas de vítimas e também problemas econômicos. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento que estivemos juntos aqui, Pai, pelo estudo da Tua Palavra, Senhor Deus, pelo amor, pela paciência, pela misericórdia, Senhor Deus, que o Senhor tem nos tratado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, digno, Senhor, de toda a honra, todo o louvor, Pai. Nós te damos graças por isso, Senhor Deus. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço por essa nação, Pai. Eu te peço pelo Brasil, Senhor Deus, Pai, que Tu possa vir interferir, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, que tudo isso é consequência do pecado, é consequência do desvio, mas nós, como igreja aqui no Brasil, nós pedimos perdão, Pai. Perdão aí a essas coisas. Perdão, Senhor Deus, as nossas atitudes, a atitude da nossa pátria, Senhor Deus. E pedimos que o Senhor opere com misericórdia, Senhor. Que o Senhor opere com misericórdia, Pai. Pai, que haja, Senhor Deus, paz nas casas, Pai. Para que haja paz nas famílias, Pai. Eu quero te agradecer também, Senhor Deus, que o Senhor possa nos proteger, Pai. Proteger Teu povo aqui na terra. Proteger, Senhor, aquela família aqui na terra, Senhor. Tanto como contágios, Senhor Deus, mas também a parte econômica, Senhor Deus, Pai. Pai, que isso seja, Senhor Deus, o mais breve possível, Senhor, Pai. Que isso possa, Senhor, reverter, Pai, em bênção, Senhor Deus. E que nós possamos sair daqui fortalecidos, Senhor Deus. Fortalecido, que a Bíblia diz que tudo coopera para aqueles que amam e andam segundo os seus propósitos, Pai. Tudo coopera para o bem, Senhor Deus. E que tudo isso possa servir de lição, que isso possa fortalecer a Tua igreja aqui, Pai. E como igreja nós nos levantamos agora, dizendo: Satanás, tira a mão do Brasil. Tira a mão do Brasil, tira a mão das famílias, Senhor Deus. Tira a mão da saúde das famílias, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor Deus,
Não aceitamos, Senhor Deus, que Satanás venha interferir na nossa nação, Pai. Nós te agradecemos e oramos desde já, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa derramar a tua graça. Que a graça de Deus, a comunicação do Espírito Santo possa estar com todos vocês e faça resplandecer seu rosto para você e sobre a sua família. Que você tenha uma boa noite e que Deus possa estar falando com você ainda nessa noite. Deus abençoe a todos e obrigado em nome de Jesus. Tchau.